Desvendando 2024, a primeira coisa que você não poderá ter. À medida que nos aproximamos do final deste ano no calendário gregoriano e adentramos o ano de 2024, para aqueles que compreendem o contexto em que vivemos, um sentimento sutil e impactante permeia nossos pensamentos. Enquanto este vídeo é apresentado, a maioria do mundo se prepara para celebrar festas de cunho pagão, ao passo que muitos professam amor pelo nosso Salvador de forma hipócrita. Além disso, há aqueles que acompanham as notícias e ensinam sobre a ideia do arrebatamento pré-tribulação, inundando as mentes das pessoas com interpretações questionáveis da profecia divina contida na palavra do nosso Pai. Também existem canais seculares que focam nos perigos do mundo atual, oferecendo conselhos secularizados, muitas vezes centrados em armas e provisões materiais. Embora muitos discutam os desafios desses tempos, poucos exploram verdadeiramente o poder da graça de Deus e sua palavra profética. O sentimento sutil que percebo em muitos é o medo. Isso não surpreende, pois o medo é uma das principais táticas do adversário. Ele busca manter as pessoas aprisionadas pelo medo. Mas por quê? Porque o medo é o oposto da fé. Quando as pessoas são dominadas pelo medo, podem ser facilmente conduzidas pelo inimigo, e é por isso que ele promove essa emoção negativa. É fundamental reconhecer que não podemos afirmar genuinamente que vivemos pela fé se somos governados pelo medo. Essa verdade pode ser desafiadora de enfrentar, mas, embora muitos de nós destaquem a força de nossa fé em Deus, raramente examinamos as áreas em que nossa fé é deficiente. É um aspecto que todos nós devemos abordar e fortalecer neste momento. Não tenho conhecimento preciso do que o futuro reserva para nosso mundo. Desconheço os planos do inimigo. No entanto, tenho clareza sobre a principal estratégia e arma do inimigo, o medo. Ele recorre a essa tática com frequência para nos conduzir ao seu domínio. Basta observar a pandemia e como a solução foi apresentada. Inicialmente, foi fácil influenciar aqueles que temiam o vírus. Posteriormente, voltaram-se para outra parte da população, promovendo medo em relação à situação financeira por meio de decretos. Aqueles que viam o emprego, a renda e os objetivos terrenos como sua única fonte de segurança se entregaram ao domínio do medo. O medo os influenciou, e será o medo que tentará dominar o mundo no futuro. Embora eu reconheça as artimanhas do inimigo e esteja ciente de que terá um grande impacto nas massas, estou criando este vídeo porque não quero que você seja afetado por isso. Portanto, é crucial que essa compreensão essencial seja transmitida antes de adentrarmos o próximo ano. Antes de prosseguirmos, quero assegurar que essa mensagem seja clara e não sujeita a interpretações equivocadas. Embora eu ofereça conselhos sobre a preparação física para os desafios que podem surgir, não quero que você considere que seus recursos materiais serão sua única salvação ou sua principal fonte de orientação. Embora seja sensato e prudente preparar-se, isso não é a resposta definitiva para os desafios que o mundo pode enfrentar. Nossos recursos e nossa capacidade de nos preparar não definirão quem somos nem nos tornarão dignos do reino do Messias e de sua graça. Se pretendemos estar preparados para o Messias e seu reino, nossa fé e confiança nele são os fatores preponderantes. É simples: quanto maior for nossa fé, menos o inimigo conseguirá semear o medo em nosso coração. O que nos conduzirá ao reino de Deus e à sua graça infinita será nosso desejo de perseverar, permanecer firmes em sua vontade e viver através e para ele, independentemente dos obstáculos que o inimigo possa colocar em nosso caminho. Para aqueles de nós que se preparam para o reino de Yahvé, o medo não é uma opção. A fé é o requisito fundamental para nos prepararmos para o reino do nosso Salvador, de modo que possamos testemunhar a sua manifestação. Agora, desejo abordar um tópico de extrema importância, e peço que preste atenção cuidadosa. Vou discutir a diferença entre ser surpreendido por eventos inesperados e viver em constante temor. É natural ficar surpreso e assustado por acontecimentos inesperados. Não é a primeira reação que define nossa resposta, é o que fazemos a seguir. Viver dominado pelo medo significa viver com medo constante do que o futuro reserva. Não se trata de ser surpreendido, mas de permitir que o medo constante nos impeça de experimentar novas situações, de reunir-nos com outros e de buscar novas experiências, simplesmente porque tememos o desconhecido. É a partir desse medo do inesperado que surgem muitos outros temores. Portanto, não permita que o medo governe sua vida.
Uma outra área crucial que desejo abordar, muitas vezes incompreendida, é o fato de que o medo pode levar a comportamentos irracionais e a tomadas de decisão igualmente irracionais. O fato de ficarmos surpresos ou assustados por algo não significa que estamos vivendo com medo. A reação inicial não define o medo, é o que acontece após essa reação que importa. É quando começamos a viver nossas vidas em constante medo, evitando constantemente novas experiências ou nos isolando do desconhecido, que o medo nos influencia a agir de maneira irracional. É quando o medo nos leva a tomar decisões irracionais, baseadas no medo, em vez de decisões fundamentadas na fé. Vale mencionar que muitas igrejas, em todo o mundo, voltaram-se para o governo em busca de ajuda. Fizeram isso movidas pelo medo, não pela fé. Essa é a realidade que estamos testemunhando. Muitas igrejas estão tomando esse caminho. Procuram o governo em busca de auxílio, o que não é um ato de fé, mas de medo. Portanto, é imperativo que compreendamos a distinção entre ser surpreendido por eventos inesperados e viver sob o jugo do medo. A dúvida também é uma área que merece destaque, pois pode ser tão prejudicial quanto o medo. A dúvida pode, de fato, levar ao medo. Devemos rejeitar tanto o medo quanto a dúvida em nossas vidas. Somos chamados a viver pela fé. A fé é essencial para enfrentar os desafios dos tempos que vivemos. Devemos trilhar o caminho da fé, acreditando nas promessas de Deus, acreditando nele, acreditando no que o Senhor nos revelou, mesmo em meio à incerteza. O que o amanhã nos reserva é desconhecido, assim como os planos do inimigo. No entanto, nossa fé é o alicerce que nos sustentará. Portanto, não permita que a dúvida minace sua fé. Não permita que a dúvida conduza ao medo. No que diz respeito à preparação, é prudente considerar o armazenamento de suprimentos e recursos para emergências, especialmente em tempos incertos como os atuais. No entanto, não devemos concentrar nosso foco excessivamente nesses suprimentos, como se fossem nossa principal fonte de segurança. Deus é nossa fonte de força e proteção, não nossos estoques materiais. Quanto ao dinheiro depositado em bancos, ore por orientação, pois pode não estar disponível durante crises. O dinheiro não é nossa fonte, Deus é nossa fonte. Devemos concentrar nossos esforços em acumular tesouros no céu, em vez de riquezas terrenas. Para concluir, à medida que entramos em 2024, lembre-se de que o medo e a dúvida não devem encontrar lugar em sua vida. Avance na fé, confie nas promessas de Deus e seja um testemunho vivo de seu poder e graça. Confie nas promessas de Deus e seja um testemunho vivo de seu poder e graça durante estes tempos históricos. Prepare-se conforme necessário, mas jamais esqueça que sua fé e confiança em Deus são o que verdadeiramente o define. Não permita que o medo ou a dúvida minem sua confiança no Todo-Poderoso. Caminhe com fé ousada, ciente de que você é abençoado e redimido, e que Deus é sua fonte de força e orientação.